Fala galera de Zascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, queremos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, e saúde mental é a mente de Cristo. É pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, querer o que Ele quer. E hoje nós temos uma história, nós temos um tema que sem dúvida nenhuma vai marcar você, vai ser impactante. E fica aí, porque esse podcast de hoje está imperdível. Eu tenho a honra de receber aqui minha amiga Rebeca Spinelli, psicóloga, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. A gente já se conhece já há alguns anos, né? E eu tenho sido abençoado pela sua vida. A gente tem caminhado mais perto agora na nossa tutoria, né? No nosso bando de psicólogos cheios de Deus. E eu fiz esse convite para você estar aqui porque você tem algo muito precioso do Senhor para compartilhar. E eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Obrigado por ter vindo de longe, lá do Rio de Janeiro, né? Sim, vim de Araruama, interior do Rio. E estou aqui com um coração muito grato a Deus pelo convite, né? Como nós oramos ainda há pouco, estava na agenda de Deus. E para mim é um presente, uma honra. Obrigada mesmo. A honra é nossa que seremos abençoados, marcados, edificados pela sua vida. E vamos lá. Então primeiro, vamos começar do começo, né? Quem é a Rebeca? Sim. Conta pro pessoal. Quem é a Rebeca Spinelli? Então, eu sou psicóloga, né? Terapeuta de família, da linha da teoria cognitivo-comportamental. Sou também especialista em luto. Estou na minha formação aí em luto. E sou professora de seminário, da aula de psicologia da religião. Sou membro da Igreja Metodista Wesleyana de Araruama. Meu coração, meus pastores. Um abraço para todo mundo de lá. Pastor Fabrício, Dani, todos os membros. Tem gente lá orando nesse momento. Quando eu falei que vinha para cá, estão lá orando, né? A família que o Senhor nos dá. E sou mãe de um menino lindo, Arthur, tá com 15 anos. 15 anos já? Isso, 15 anos. Hoje eu trabalho com a clínica, né? Fazendo atendimentos online. Trabalho também na Secretaria da Mulher, no município do Rio. Ali atuo como diretora do NEAP, que é o Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico a Mulheres Vítimas de Violência. Então, ali nós temos um grupo de psicólogas que trabalha só com mulheres, né? Que vivem essa dor. E estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito, principalmente nesses últimos 5 anos, depois de uma perda que eu vivi. E o Senhor me mostrou e tem me mostrado e me revelado um caminho de milagres. Que é para você que passa por uma perda trágica. Então, a gente sabe que nós temos os recursos que Deus nos dá, né? A medicina, a psicologia. Mas se não houver uma ação sobrenatural do Espírito Santo, a gente não vive com a qualidade, com a plenitude que Deus pode nos oferecer, independente da história que a gente tenha vivido, né? Sim. É sobre isso. É sobre isso. E você disse que é especialista hoje... Tem se especializado no luto e contou agora que você viveu uma perda. Foi. Você poderia contar pra gente? Eu hoje estou com 41 anos, né? Mas aos 16 anos conheci meu marido. Foi aquele primeiro relacionamento de adolescente.
E começamos a namorar, com 18 anos noivamos, com 20 anos nos casamos. Foi tudo assim, 4 anos de namoro para um casamento, cristão também. Eu cresci no lar cristão, meus pais são cristãos, então cresci na igreja, cresci indo a retiro, participando de congressos, ministério de louvor, então a vida toda dentro da igreja. E conheci o Leonardo. Com 20 anos, casei com 27 anos, nós planejamos a vinda do Arthur. Então foi uma criança planejada, desejada. Um casamento que era pautado nos princípios bíblicos. A gente exercia várias atividades dentro da igreja, né? Lideramos muitos anos, adolescente, lideramos jovens, ministério de família. Cada evento, assim, cada encontro, a gente fazia mensalmente vigílias de jovens, né? E ali eram 100 jovens, 150 jovens, enfim. E em 2020, a gente tinha um projeto social ali no bairro, em Araruama. Esse projeto social cresceu, era chamado Casa da Família. E até que convidaram ele para entrar, para concorrer a vereador da cidade. Porque ele era muito conhecido, ele tinha um jornal na cidade, ele ajudava muitas pessoas, e nós oramos. E foi encaminhando para isso, ele aceitou o convite, ele era muito comunicativo, enfim. O projeto começou a crescer. E em maio de 2020, eu recebi um telefonema. Ele tinha vindo em casa para almoçar. E aí ele, olha, eu vou fazer só uma gravação lá na comunidade e já volto. E aí o meu telefone toca, 30 minutos depois. Eu lembro que eu estava com o Arthur com 10 aninhos do meu lado. E a ligação falava assim, Rebeca, você pode vir para cá agora? Eu falei, sim, posso. O que aconteceu? Aquela voz um pouco desesperada. E aí eles, olha, mataram seu marido. Meu Deus. E aí eu respirei, eu lembro de ter dito assim, eu ligo pro bombeiro? Precisa? Eles, não precisa mais ligar, vem pra cá. E aí eu só olhei pro Arthur e o Arthur falou, mãe, o que houve? Eu falei, eu tenho que ver o que aconteceu com o papai, mas a mamãe já volta. E aí eu fui pra casa do meu pai, deixei o Arthur ali e falei, pai, por favor, me acompanha. Ele estava com meus tios, meus primos em casa. E aí eu falei, pai, falaram que mataram o Léo. Eu preciso ir lá ver. E aí eu corri com ele e chegando lá, não tinha mais o que fazer, né? Já tinham muita gente ali em volta, tinha muita gente. A minha irmã estava no Rio, minha irmã acho que chegou em 1h30 lá, foi muito rápido. E ali, eu naquele momento, naquela situação difícil, e ele ali no chão, né? E muita gente em volta. E eu só lembro de falar assim, não tem mais nada para fazer? Como assim? E aí, tudo vem na nossa mente, né? Tudo vem, mas peraí, onde a gente errou? O que aconteceu? Em que momento Deus falou pra gente não vir por esse caminho? Mas assim, a gente não estava em pecado. Aí começam, né? O que aconteceu? Qual foi o sinal que eu não vi? Né? A gente liderando famílias, atuando na igreja, um casamento na melhor fase, eu acho que nós estávamos. Meu melhor amigo, o amor da minha vida, o pai do meu filho, tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo começou já, naquele momento. Vai lá e se despede dele. E eu me dirigi a ele, e muita gente ali em volta. Eu lembro só de me ajoelhar, assim, me ajoelhar no chão, abraçar ele e olhar para o céu. Porque era tudo o Espírito Santo já falando, mesmo sem entender. Mesmo naquela confusão. E aí a polícia já tinha chegado. E eles querendo pegar o telefone dele, enfim. E aí eu lembro de olhar para o céu e falar assim, obrigada. Obrigada. Eu estava 40 minutos com ele aqui.
Obrigada, Senhor. Obrigada pelo marido que ele foi. Obrigada pelo amigo que ele foi. Obrigada pelo pai. Obrigada. E aí o Senhor falou assim: agora levanta e vai. E aí eu lembro muito da passagem de Josué, quando Deus falou: Josué, Moisés está morto. Segue. Foi exatamente essa direção que o Espírito Santo me deu naquela hora. Eu ainda tive que fazer algumas coisas burocráticas, esperar aquele carrinho chegar, né? Laranja. Eu lembro de todas as cenas, da aliança dele na minha mão. E o Senhor falando lá no fundo do meu coração. Ele falava assim: vai ficar tudo bem. Mas eu tenho que avisar o Arthur, a família vai começar a chegar. E aí Deus começou uma longa história ali de consolo. De consolo. Para mim ali, tudo tinha acabado. Eu sabia assim, o que aconteceu, Deus? O que aconteceu aqui? Isso não parece real. E aí eu fui para casa. E desde quando eu fui para casa, que eu fui falar com o Arthur, o Senhor me mostrou como eu ia falar para o Arthur. Até os detalhes o Senhor falou comigo. E eu lembro de ter chegado lá, e aí quando eu entrei no quarto, o meu primo saiu, que ele estava com meu primo, distraindo, né, o Arthur. Meu primo saiu, eu falei: filho, eu preciso falar com você. E aí ele: que foi, mãe? Ele já viu o clima, né? Tava com 10 anos, mas é esperto. Que foi, mãe? O que aconteceu com o papai? Eu falei assim: filho, e o Senhor falando para mim: não fala os detalhes. Mas eu o tomei. E fez assim, a imagem na minha mente do Senhor falando, né? E eu fiz exatamente o que o Senhor falou. Falei: filho, papai se machucou muito, e o Senhor levou. E aí ele levantou, botou a mão na cabeça, começou a chorar. Não, mãe, não. E aí o Senhor foi falando: vai acalentando ele. E eu fui fazendo carinho na cabeça dele, no corpinho dele. Falei: filho, você quer tomar um baninho? Mamãe tá lá. E eu fui pro banheiro, fui dando baninho nele. E ele chorando. Eu falei: eu sei, filho, vai ser difícil. A gente vai chorar muito, a gente vai sentir muita falta. E eu ainda em estado de choque, né, com tudo que tinha acontecido. E no dia seguinte, que foi o dia do velório, eu fiz todo o processo, né, burocrático. Eu liguei, né, e aí o corpo foi encaminhado para ML, tinha todo aquele trâmite, né. E aí no dia seguinte era o dia do velório e foi um homicídio, né. Então daqui a pouco o carro da Polícia Civil na minha porta. Daqui a pouco me chamando para ir na delegacia. Eu sei que o dia do velório eu não fui ao velório. Eu fiquei na delegacia, fazer um depoimento, andando de carro, mas eu estava completamente em estado de choque. E o Senhor já tinha me dito um dia antes que seria a despedida. Aquele momento em que eu me despedi no chão, o Senhor já estava falando que eu não ia para o velório. Eu já sabia aquilo aqui dentro. E aí eu me despedi dele ali porque alguma coisa já estava me falando. E realmente, de fato, no dia eu não consegui ir. E depois de todo o trâmite na delegacia, depoimento, aí eu fui para casa, fiquei com a minha sogra, meu sogro, né? Com o Arthur, muita gente chegando. Era pandemia. Então a igreja foi ao velório e depois a igreja foi para minha casa. Eles não entraram porque estávamos em pandemia, mas todos eles na porta começaram a cantar, né, lá na minha casa. E aí eu só chorava, mas senti o acolhimento, senti um abraço, senti como era importante tê-los ali, né. E esse foi o dia do choque, né, doutor Jonas? Esse foi o dia do choque. E aí começaram as perguntas. Eu falei: pai, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? E o Senhor começou a ministrar muitas coisas ao meu coração, mesmo sem entender. Mesmo sem entender o porquê.
Deus começou a trazer amigos. Meu pastor e minha pastora foram fundamentais. Eu aprendi muito estudando sobre a viúva do profeta, de 2 Reis 4, né? E eu já ministrava, inclusive, sobre essa passagem antes disso ter acontecido. E aí, depois que aconteceu, eu entendi tudo. Eu comecei a entender que Deus começou a ministrar no meu coração de que eu fui pega, mas o Senhor não foi. O Senhor, desde antes da fundação do mundo, o Senhor já pensava em mim e já sabia o que eu viveria durante toda a minha história. E tudo que Ele plantou em mim antes de eu nascer seria para suportar e sustentar todo esse processo que um dia viraria testemunho. Que tudo que Ele faz, por mais que a gente não entenda, tem um propósito. Muitas coisas ele permite acontecer. Nem sempre a gente vai entender tudo, mas uma coisa Ele faz. Tudo Ele faz de novo. Tudo ele faz do nada. Tudo Ele reconstrói. Não tem nada que tenha sido quebrado que Ele não possa refazer e usar isso como um propósito para você. Então, esse caminho de cura, ele foi dentro disso. Deus começou a ministrar no meu coração sobre o propósito. Deus começou a ministrar no meu coração sobre identidade, algo que eu não saberia por que Ele está ministrando sobre isso. E Ele começou a falar na palavra de Jeremias. Por isso que às vezes eu venho com a Bíblia mesmo, porque tudo que eu aprendi durante esse tempo está aqui. Desde o ventre da minha mãe, eu já pensei em você, eu já sonhei com você. Eu não fui pego de surpresa. Eu já sabia da sua história. Eu já sabia tudo que você ia precisar, inclusive, para passar por esse processo. Você não está sozinha. Você pode se sentir sozinha. Para você, de repente, as coisas saíram do seu projeto, saíram do seu controle, mas do meu controle não saiu, né? E a dor da injustiça. Lidar com isso. Eu comecei a falar assim, Deus, eu não quero saber quem fez isso. Porque como cristã, eu vou falar o quê? Como cristã, eu vou ter que falar o quê? Que perdoa? O que eu vou ter que... Eu prefiro não saber. Eu lembro que no início eu falava muito sobre isso com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero saber. E essa foi a única resposta negativa que Deus me deu. Porque Deus falou assim, isso não será possível. Porque Ele, antes de ser meu marido, antes de ser o pai do meu filho, Ele era meu filho. Ou seja, antes de doer em você, doeu em mim. Doeu em mim, né? E 4 meses depois, todo mundo ficou sabendo quem foi. Foram presos, né? Então, assim, foi um processo longo, mas Deus foi ali, ó, direcionando um caminho de milagre. Um caminho de milagre, sabe? Eu falo hoje, quando eu conto esse testemunho, que às vezes a gente acha que o milagre é quando Deus impede uma bala de sair de uma arma. Milagre, às vezes, é quando impede um acidente de acontecer. Mas, às vezes, o milagre está em nós que ficamos. Nós somos o milagre. Que passamos, que suportamos, que vivenciamos e que continuamos tendo fé. Sim. E crendo que Deus não perdeu o controle disso. Que Deus continua escrevendo uma história. Apesar de tudo que, para mim, naquele momento, não fazia sentido algum. Sim, meu Deus. E quais etapas desse caminho? Porque você disse que a partir dali foi um caminho Sim, de restauração, né? Você sim. conseguiria, olhando hoje para trás e até pela sua capacidade também hoje científica, psicológica de olhar, quais os caminhos para alguém que está hoje talvez enfrentando esse processo, assim como você, e que está em outra fase, talvez mais aguda, mais recente. Você consegue hoje, olhando, ver quais foram os caminhos da sua restauração? Aceitar ajuda. Enquanto psicóloga, enquanto uma mulher que ministrava, que pregava, às vezes a gente acha que sabe tudo. Então, uma das coisas foi se permitir ser ajudada, sabe?
Eu lembro de pessoas que iam na minha casa para pentear o meu cabelo, para me ajudar a levantar da cama. E isso não durou pouco tempo. Isso durou alguns meses, né? Eu lembro que com 6 meses de luto, eu decidi ir no cemitério, porque eu não tinha ido ainda. Eu tinha 6 meses de luto. E eu, com 6 meses, falei para uma amiga, falei, você quer me acompanhar lá? Se você não quiser, eu vou sozinha. Aí ela, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu tô com saudade. Mas não tem nada lá, Rebeca. E aí vem, né, conversar comigo. Eu falei, eu sei, mas eu quero ir. Aí eu digo que essa é uma amiga maluquinha, mas na verdade ela segurou na minha mão. Ela, não, se você quer ir lá sozinha, você não vai. E aí ela foi comigo. E eu cheguei lá, achei o local, achei o nome dele. E eu tava tão assim… porque quando a gente passa por situações difíceis, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não tem condições de tomar decisões. A gente não tem condições, às vezes, de refletir no que está acontecendo. E aí eu levei a Bíblia e comecei a ler a passagem dos ossos que voltam à vida. E eu sei que a passagem não é sobre isso, mas é o que fazia sentido para mim naquele momento. E eu estava com saudade, eu falava, volta, ossos, reconstrói, levanta daí, sai daí. E aí, quando o meu pastor estava de férias nessa época, e ele até brinca, eu não posso sair de férias, né, Rebeca? De brincadeira, ele falava. E aí, eu lembro de tempos em tempos. Tempos em tempos, inicialmente era toda semana, depois começou a ter um espaçamento. Eu sempre ia para casa dos meus pastores para ser ministrada. Então, tudo eu botava para fora e eles me ouviam numa mesa e depois eles conversavam comigo. E aí, quando eles retornaram das férias deles, eu lembro de ter falado isso. E aí ele, Rebeca, você não acha que talvez… Eu falei, eu tô precisando para terapia. Eu tô precisando de ajuda. Eu reconheço que nesse momento eu tô precisando. Eu comecei a ter muita ansiedade, eu comecei a ter crises de pânico. A minha vontade era uma sensação enlouquecedora. Quem tem crise de pânico sabe como é. Vontade, às vezes, uma sensação de ir direto à parede, né? Tacar a cabeça na parede. Uma sensação desesperadora. Porque o luto, quando ele é um luto trágico, principalmente, né? Todo luto é um luto que dói, não importa qual seja. Mas a gente sabe que o luto tem horas que você sabe que você não está no controle, no que seria aceitável para você ter uma vida, não digo nem com qualidade, mas laboral normal. Eu já não estava tendo, devido às crises de ansiedade, devido às crises de pânico. E aí eu fui para minha terapeuta, comecei a fazer com a minha psicóloga. E eu lembro que já falei para ela, eu preciso de um psiquiatra. Ela, então, vamos. E aí entrei em contato com o psiquiatra. E ele me medicou. E eu fiquei fazendo acompanhamento durante 6 meses. Psicólogo, terapia, semanalmente. Às vezes mais de uma vez na semana. E com psiquiatra também. Né? Comecei a tomar medicamento. As crises começaram a diminuir. E eu reconheci que ali era importante. Era importante, eu tinha o Arthur ainda para dar conta, tinha muitas coisas para resolver, né? Em decorrência de como ele foi, né? Morto. Então, lidar com muitas coisas assim foi muito difícil, né? Eu tinha apoio? Eu tinha, mas eu precisei de um pouquinho mais, né? Precisei de ter o apoio espiritual. Eu tinha aconselhamento, eu tinha uma mesa que conversava, que orava, que chorava comigo, que ministrava sobre mim. Mas eu precisava estar também cuidando das minhas emoções ali, enquanto humana, dentro da nossa humanidade, né? Então, conversar com uma psicóloga, falar com meu psiquiatra. Meu psiquiatra era cristão também, minha psicóloga também, então isso ajudou muito. E foi 6 meses de acompanhamento, doutor Jonatas. Foram 6 meses. E aí, eu digo que
toda vez que a gente está no deserto tem um maná do céu, né? E eu continuei fazendo o que dava para ser feito, né? Então eu ia a alguns cultos, outros eu não conseguia ir, porque tudo era gatilho, né? Era a igreja em que a gente ministrava, era a igreja que a gente cuidava do ministério de família, jovem, adolescente. Era a igreja que ele pregava. Então, às vezes, ir para a igreja era um gatilho para mim. Então, às vezes, eu não conseguia ir. Tá tudo bem, tá tudo bem. O dia que eu conseguia ir era bom. O dia que eu estava muito mal, não vou conseguir ver aquele lugar, eu não ia. Mas teve um domingo que eu fui. E quando eu retornei, eu já estava assim para dormir com o Arthur. O Arthur estava dormindo comigo na cama. E eu, de fato, estava assim vendo um filme, quase dormindo. E o Espírito Santo falou no meu ouvido naquele momento, de repente. O Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: estou te curando agora dessa ansiedade. E eu só senti como se fosse uma mão entrando as minhas costas na direção do meu peito e arrancando um peso. E aquilo saía das minhas costas. E eu voltei a respirar, o meu ombro abriu. Foi imediato o que Deus fez naquele domingo, de repente. Deitada na minha cama. Eu não estava orando naquele momento. Eu simplesmente fui tocada pelo Espírito Santo. De repente, e eu nunca mais senti nada. Nunca mais. Meus ombros abriram. Porque eu já estava assim, né? O peso, a angústia, aquilo tudo, Jesus pegou e arrancou. Então, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de tratamento, mas a gente também tem um Deus que cura. Pode ser que dessa caminhada a nossa cura venha com esse acompanhamento. Mas pode ser que o Senhor vá lá e cure na hora, porque comigo foi assim. E a gente não tem que escolher entre um ou outro, né? Não. A gente tem que... Senhor, tu tem propósito com tudo. Eu sei que é necessário seguir esse caminho. Mas aprova o Senhor me curar? Glória a Deus. Eu sei que tem Deus que cura e que é presente. E a gente vive de gotas em gotas durante esse processo. Não é fácil. É choro, é lágrima, mas tem consolo. Tem direção. Tem palavra. Tem esperança. Porque é uma coisa que no luto a gente não tem. No luto a gente não consegue olhar o amanhã. O luto, ele nos rouba a esperança, né? E é por isso que a gente muitas vezes precisa buscar por ajuda. Entender que a vida não acabou apesar do que aconteceu. Tem muitas dores difíceis de serem vencidas. Muitas dores, né? Perder filho. Nossa, imagina. Quais dores você sente que doeram mais em você? Ter o meu filho sem o pai. Foi uma dor que era muito difícil para mim. Eu sentia um luto por ter perdido um marido que era amigo, que era companheiro, que era parceiro, que era como o meu cunhado fala, que ele era o homem que todo homem gostaria de ser, né? Então, ele era. Mas olhar para o meu filho, uma criança que foi muito desejada. O luto da mãe era mais doloroso que o da esposa. Exato. Ver o meu filho sem o pai dele foi mais difícil. Com 10 aninhos de idade. Então, foi muito difícil ver o Arthur crescer, se desenvolver, lembrar das brincadeiras e não tê-lo ali, né? E assim, o legado. Porque o que me consolava é porque eu lembro que o Senhor falava assim: eu tô cuidando do coração dele. Eu lembro do Espírito Santo falar isso comigo. Eu estou cuidando do coração dele. E em alguns momentos o Senhor me levava a orar e a ministrar por ele. Em alguns momentos filho, você quer conversar com a mamãe? Você tem alguma dúvida? Né? Aquela mãe psicóloga. Você quer falar alguma coisa com a mamãe? Mas ele sempre muito
Não, mãe, tá tudo bem. E aí eu lembro que nós estávamos, a gente devia ter uns 15 ou 20 dias de luto, muito recente. E eu lembro que a nossa mesa tinha outras crianças, tinham primos, né? E aí eles falando assim, imagina ter um pai presidente, imagina ter um pai assim. E aí aquilo começou a me incomodar, né? Porque o Arthur estava ali na mesa e ele tinha acabado de perder o pai. E aí, na hora, o Arthur falou assim, imagina ter um pai que é dono de todo ouro, de toda prata, de todo o universo. É o meu. Que lindo. Ele passou a paternidade dele totalmente para Deus. Uma criança de 10 anos, né? Que falava que o pai dele era o pai de todas as coisas. O pai dele era Deus, né? Então, eu não posso dizer hoje que o Arthur, ele sofreu, claro. Mas eu olho para o Arthur e eu vejo um milagre. Eu vejo um milagre. Eu vejo o legado, porque ele via o pai como um homem de Deus, era um homem que lia a Bíblia, era um homem que de fato ele era um cristão fora, mas era um cristão dentro de casa. Então, por isso que eu falo da viúva do profeta, né? Porque a viúva, ela chegou para o profeta, ela falou assim, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele era um profeta. E a gente sabe que só conhece quem de fato é quem mora junto, quem dorme junto. Então, se aquela mulher falou para o profeta, tu sabes que ele era um profeta, porque ela sabia quem era o marido dela. Ele de fato era um profeta e tu sabe, né? Então, assim como aquela viúva, eu sei quem ele era e eu sei que deixou um legado. E quando eu olho para a vida do Arthur, eu vejo assim, tem um legado aí. Tem um legado que ficou. E a paternidade do Arthur hoje toda é Deus. E Deus estava ali mais uma vez me lembrando, eu estou cuidando dele, eu estou cuidando do coração dele. Apesar da dor, nada saiu do meu controle. Eu estou cuidando de todas as coisas. Vai demorar, filha. Vai demorar a ficar bom. Mas vai ficar. Sim. Vai ficar tudo bem. E depois desse momento em que o Senhor te tocou, tirou a ansiedade, como que o luto se expressou? Porque depois do toque, ainda assim é possível que hajam sim. oscilações, Não momentos. não nos tira os sintomas do luto. Nos tira a patologia, o sintoma da patologia, Tá. né? Mas do luto, não. Então, o luto não é uma doença. Não é uma doença. E ele precisa ser vivido, né? ele tem que ser vivido. Ele É uma dor é uma dor. que faz parte da vida e precisa ser vivida, sentida. Agora, existe uma patologia Exatamente. que o luto pode desencadear. Você até mencionou alguns critérios, algumas coisas que separam uma coisa da outra, mas se você puder, hoje até para ajudar pessoas que podem estar nos ouvindo a identificar quando que esse luto deixou de ser um luto que obviamente tem seus sintomas e suas dores e passou a ser um luto patológico. Ele passou a ser um luto patológico para mim, não só pelas crises de ansiedade, do transtorno mesmo do pânico, mas quando eu comecei a ter muitos pensamentos catastróficos, né? A gente fala de catastrófico, né? Pensamentos de não querer viver de fato, mas esses pensamentos não eram só no início. Eu estava falando de 10 meses de luto, né? Então eu estava falando assim, de um tempo em que a gente já entende que existe uma dor, mas que apesar da dor, eu trabalho. Apesar da dor, eu cuido de mim. Eu não deixei de me descuidar. Porque tem gente que não toma banho, tem gente que não se cuida mais, né? A gente sabe que no início isso acontece, né? Como eu mesmo falei, né? Algumas pessoas iam para lá para me ajudar nisso, né? Mas quando a gente fala até do transtorno do luto prolongado, que é quando a gente fala de um período de maior de 12 meses, né? Em que a pessoa, ela não volta, não na plenitude que era antes, mas no mínimo da vida, do cuidar de si, da alimentação, da higiene,
né? Do trabalho. A gente tem muitos sintomas até no nosso raciocínio, na nossa memória. Isso tudo fica afetado, né? A gente raciocina mais devagar. A gente tem algumas questões de memória, nos faltam palavras. Os vocabulários somem, sabe? Quem vive o luto sabe disso. E isso demora um pouquinho a retornar, a voltar. Então, a gente sabe que o tempo não cura, mas o tempo ajuda. Mas se o tempo passar e você vê que não há melhora nisso, esse é o sinal que precisa de ajuda. Sim. Né? A gente está falando aí de 1 ano. Você vai continuar chorando. Você ainda vai chorar por mais tempo, sabe? Mas apesar do choro, você já toma conta de si. Apesar do choro, você já começou a voltar ao trabalho. Apesar do que aconteceu, você já começa a fazer algum plano para amanhã, mesmo que mínimo, mesmo que pouco. Então, a vida, ela vai voltando aos poucos, dentro do seu tempo, porque cada um tem o seu tempo. Mas a gente precisa entender que quando isso já tem 1 ano e a pessoa está como se a coisa tivesse acontecido agora, isso já é um sintoma que a gente tem que se atentar de que a pessoa está precisando de uma ajuda, de uma orientação. Então tem esse aspecto do tempo, Sim. de mais de 12 meses sem o retorno, pelo menos a funcionalidade, Exatamente. né? Pelo menos Exatamente. as funções executivas mais Exatamente. básicas. Isso. Tem esse critério também da intensidade, da proporção, por exemplo, com as crises e… Sim. Mesmo que aconteça antes do período ali de 12 meses, se tem um conjunto de sintomas muito intenso que está atrapalhando também. O que eu deixei de ter, quando o Senhor me interviu ali na cura, foi com as crises de pânico. Tá. Aquilo era muito ruim. Uhum. Né? Então, as crises de pânico, mas isso eu não senti mais. Né? Mas a tristeza, Sim. a dificuldade das atividades básicas, isso aos poucos foi retornando. Sim. Né? E esse aos poucos, para ir retornando, você acha que se parece mais com uma escadinha, assim, que vai ficando cada vez menor? Ou parece mais com uma gangorra, assim, que vai diminuindo cada vez mais até estabilizar? Nunca é. O luto, ele é a montanha-russa. Alguns até falam das fases do luto, né? Quando eu estudo sobre as fases do luto, tem vários autores que falam sobre isso, mas todos eles têm algo em comum, concordam que eles não seguem uma linha. Você não vai numa fase, você está na negação, Próxima fase e aí agora. próxima fase não existe no luto. Pode até ter fases, mas não necessariamente nessa linearidade. Sim. Tanto que eu vejo, mesmo em diferentes autores, eu vejo que todos eles, de fato, isso tudo acontece. Mas não seguindo essa linha cronológica. Agora você está aqui, está na barganha agora. Então agora você já está na aceitação. Então não tem. Você está na negação, daqui a pouco você vai para a depressão. E aí você começa a aceitar, viver um gatilho ou teve alguma situação, volta lá para trás. E aí pula para frente, retrocede de novo, volta, não é nenhum retrocesso. A palavra certa é a montanha-russa mesmo. Sim. O luto, ele é altos e baixos, altos e baixos. A questão é que com o tempo, a gente percebe que esse tempo ele vai aumentando. Você tem muito altos e baixos, você fica 2 dias muito mal, um dia você consegue sustentar. O intervalo entre eles vai… Aí o tempo vai passando, você já consegue ficar 5 dias bem. Então, assim, é isso que vai mudando com o tempo, né? Mas ainda assim, não tenho… Eu tenho 5 anos o meu. Hoje, graças a Deus, eu me vejo assim, curada. Mas tem datas que eu sei que para mim é difícil. Sim. Vai ter data. E aí, eu não tô retrocedendo. Porque o luto, ele é como se fosse um quebra-cabeça.
E essa peça desencaixou no luto. E aí, o processo de luto, o tempo, é essa pecinha encontrar de novo um lugar para repousar. Enquanto não achar um lugar, ela vai ficar ali, ó, buscando, procurando ali dentro de você. Então, vai ter momentos em que você vai conseguir sustentar. A gente sabe que às vezes até rir é difícil. Porque tem momentos que você tá numa roda e você ri. Aí você lembra, mas eu nem era pra eu estar rindo. Não era pra eu estar rindo. Quem viveu isso não vai rir. Então, você precisa elaborar isso. E a elaboração do luto é justamente você o rir faz parte, o rir é bom. Isso não quer dizer que eu não estou honrando a memória dele. Claro que não. Porque ele gostaria que eu ficasse bem. Então eu vou ficar bem. Acho que a melhor forma de honrar ele é ficando bem. Então, a elaboração do luto, a ajuda de um profissional é sobre isso. É sobre você encontrar um lugarzinho para essa peça que vai estar ali, vai te lembrar para sempre da pessoa que você perdeu. Mas aquilo vai acalmar, vai assentar dentro de você. Entendi. E quais seriam os perigos? E eu queria até que você falasse um pouco sobre esse outro aspecto também, que é o do pular o luto, não elaborá-lo, por medo, por vezes, do sentir. É comum também que alguns, até em nome da fé, superem muito rápido, assim, passem, porque não podem. Não pode, não. Sentir você tanto sabe assim. onde ele tá, não precisa chorar. Aí usa até base bíblica ali para justificar. Não quero que vocês fiquem como os incrédulos que não têm esperança. Você não crê na ressurreição. E aí, às vezes, quem tá vivendo luto se cobra de estar em um lugar de muita angústia, de muito sofrimento, de muita dor. E, por vezes, se priva desse processo, né? O que acontece? Ele fica lá em algum lugar, em algum outro momento ele vai ter que encarar isso vai se expressar de outra forma. Para onde vai o luto que a gente não lutou? Pois é, o luto, a gente precisa passar. Quando a gente não passa, eu lembro de um pensamento que eu tinha no início. Eu queria fugir da dor, porque a dor a gente não quer entrar em contato com ela. É insuportável. Então, assim, eu quero fugir dessa dor. E aí eu falei assim, não, eu tenho que amassar, eu tenho que espizinhar essa dor, eu tenho que viver todas as dores para eu não ter que viver mais isso. Porque em algum momento isso vai aparecer ou no meu corpo, ou vai vir pro meu corpo em alguma coisa. E a gente tá falando de ir pro corpo mesmo, como uma doença, né? Isso pode vir aparecer um sintoma, né? E, por exemplo, pessoas que vivem situações de perda e não elaboram, igual o trauma, quando você vive um trauma, né? E aí todo homem na sua vida, você não quer ter mais contato. Por exemplo, você viveu um trauma na sua infância, com um abuso, por exemplo. Se você não tratar aquilo, se você não voltar, né, e trabalhar aquilo que aconteceu dentro de você, para sempre você vai olhar para todos os homens e vai ver alguma coisa que vai te remeter àquela trauma. No luto é a mesma coisa. Se você não viver esse luto, você vai para sempre não passar naquele lugar. Você vai para sempre não viver uma história parecida. Por exemplo, como houve política envolvida, né? Eu não quero mais saber de política na minha vida. Mas qual é o ser humano hoje que não se envolve com isso? Você pode até não vestir uma camisa, não falar. Sim. Mas, por exemplo, hoje eu trabalho dentro de uma secretaria, né? Então, eu precisei ser curada, eu precisei elaborar isso. Você fica limitada de uma parte da vida. Porque senão eu fico limitada uma parte da minha vida para sempre. Você imagina se a cada eleição eu reviver tudo. Hoje pode ser um gatilho, mas eu passo por isso. Eu decido vencer isso. Eu decido elaborar isso, porque a vida não vai me poupar de nunca mais eu ter contato com isso. Sim.
A vida precisa continuar seguindo e ela não vai driblar você de não viver certas coisas, Sim. porque você tem algo dentro de você que você não quer. Prefere não lidar, Sim. porque é difícil de lidar. Sim. Né? Então, isso acaba te impedindo de continuar tendo uma vida. Em algum momento, você vai falar, eu preciso voltar. Hoje eu tenho alguns pacientes assim. Olha, Rebeca, eu tô vindo aqui, eu aceito fazer terapia, porque eu não achei que isso fosse durar, porque era uma pessoa assim, era uma avó, era alguém que não era primeiro contato, que não era alguém ali no meu dia a dia, mas eu tô vendo que quando eu faço isso, eu volto para isso. E já tem 2 anos, e já tem 3 anos. Eu falei, mas como foi? Como é que foi? Eu não chorei. Mas por quê? Porque eu estava com a minha mãe, eu tinha que ser forte para minha mãe, eu tinha que ser forte para o meu marido, você teve que ser forte. Então tá todo mundo agora bem, né? Todo mundo chorou, todo mundo agora voltou e você. Então agora a gente precisa rever isso. E como elaborar esse luto tardio? Então, esse luto tardio é expressar, colocar para fora o que talvez não foi colocado lá. Então, em alguns momentos a gente fala da pessoa, em alguns momentos, porque para cada pessoa é de uma forma, né? Então a gente começa a extrair aquilo ali. É igual uma bola de lã toda emaranhada que a gente vai puxando um fiozinho, né? E aí aquilo vai arrumando dentro de si. Então, para cada pessoa tem um caminho e uma forma. Mas, de fato, ele é geralmente como se estivesse revivendo aquilo ali. Aquilo que não foi feito ali. Às vezes é uma despedida que não foi feita. Às vezes foi algo que não foi dito. Né? Algo que não foi liberado. Alguma coisa que ficou. Porque quando a gente vivencia um velório, aquela despedida, aquilo tem um significado. Sim. Não é um ritual por um ritual. Não é vazio, né? Não é. Né? Então aquilo é importante para você viver uma despedida. Aquilo é importante para você elaborar isso dentro de você. Então não é uma coisa que a gente pula. Não é uma coisa... Porque em algum momento da nossa vida provavelmente a gente vai voltar ali e vai reviver aquilo ali. Né? Eu não estive no dia do velório, por exemplo, mas o Espírito Santo me direcionou a me despedir ali. E eu não entendia, depois eu entendi. Porque o Senhor queria que eu vivesse a despedida. Eu precisava viver ali uma despedida, né? Então, pessoas que não vivem, que pulam, que preferem não sentir a dor, em algum momento aquela dor, ela vai ficar ali. Ela vai começar a doer. E algum sintoma pode começar a aparecer. Ou pode vir uma dor da insensibilidade, né? Pessoas que Sim. ficam, ao invés de com uma dor muito profunda, nunca mais conseguem sentir como sentiam, né? Ficam frias, talvez mais insensíveis, até por medo de entrar em contato com uma dor muito profunda. E isso acontece muito. Muito. Às vezes, até no próprio luto, quantas pessoas se aproximam, mas quantas outras se afastam? Quantas outras? Não é porque não gostava da gente, porque não sabe lidar com aquela dor, prefere não lidar com aquela dor. Né? É melhor me afastar. Porque, não, aquilo dói muito, né? Então, quando você não elabora isso, você pode entrar nesse também. Porque se eu lidar ali com aquela dor, eu vou estar lembrando da minha. Não quero. Sim. Prefiro não. E a gente, às vezes, minimiza esse tipo de reação, porque como ele não dói, ele, por vezes, passa despercebido ali, mas ele tá roubando a pessoa também, né? Sim. Ele tá limitando a pessoa também, né? Sim. E eu percebo, assim, que há uma grande dificuldade em elaborar esse luto. Eu conheço poucas pessoas que elaboram de fato, né? Alguns porque não conseguem sair de dentro da dor, porque entram, mas não tem ajuda para sair de lá. Sim. E outros porque nunca entraram e estão vivendo uma vida inteira com aquele choro preso, né? Com aquele choro preso. Aquela despedida dentro de si. Uma perda que
não é do lado de fora, é uma perda do lado de dentro. Né? Sim. Algo que nunca voltou ao seu lugar. Sim, né? sim. E às vezes uma questão religiosa, de fé. Às vezes por ser homem, né? Cresceu ouvindo que não chora, né? Homem não chora. Então, a gente cria algumas crenças, né? Sim. Sobre isso. Que impedem a gente de... Uma das primeiras coisas que eu falei assim, é aceitar ajuda. Então, quando você aceita ajuda, você assume primeiramente de que eu preciso. Eu estou vivendo um momento hoje em que eu preciso chorar. E eu no luto é isso. O luto, às vezes, você não quer ouvir. Não tem o que você ouvir. Mas tem um ombro para você. Né? Só de ter um ombro ali é o que você precisa. Então, aceitar, tratar dores é muito importante para você elaborar e continuar vivendo. Porque não é viver por viver. Eu não quero continuar vivendo arrastada. Eu não quero viver como um zumbi. Eu não quero viver me privando de não viver algumas coisas ou algumas situações porque volta... Não podemos escolher isso. Sim. Não é o melhor pra gente. Não é isso que Jesus tem pra gente. Né? Então, assim, mesmo que seja dores muito difíceis de você entrar em contato com ela, entre em contato com ela e resolve isso. Chora o que você tem que chorar, mas chora. Rasga o seu coração. Se você quer falar assim, Deus, eu tô triste com o Senhor, eu tô com raiva, fala. Fala. Mas bota isso pra fora, o Senhor entende. Até porque Ele sabe. Ele sabe. Ele chorou. Você falando ou não, Ele sabe que você tá, né? Ele chorou, Ele sabe. Antes de você falar, Ele já sabe o que você tá sentindo. Mas é essa sinceridade. A gente precisa dessa humildade quando a gente vive algumas dores, sabe? E algumas pessoas têm, infelizmente, um pouco de dificuldade de se colocar. Falar assim, eu tô precisando. Mesmo eu sendo um pastor, eu tô precisando. Sim. Mesmo eu sendo uma pastora, eu tô precisando. Mesmo eu sendo quem for, né? Eu sei a dor que é perder alguém, então é importante. Aceita isso, rasga o seu coração e permita abrir, tratar isso no seu peito, porque tem uma vida melhor para você. Tem uma vida depois da isso. morte, essa é a mensagem do Evangelho, né? Isso. Você estava até dizendo dessa sua experiência no cemitério, você falando do Vale de Ossos Secos, né? Vale de Ossos Secos. Talvez não eram os dele, eram os seus, né? Verdade. Era uma ressurreição que estava acontecendo ali dentro de você, né? Porque eu penso assim que todo luto, ele carrega consigo uma morte da relação também, né? Então, não é só um luto do lado de fora, como algo que eu perdi lá. Não, uma parte de mim morre, né? Uma parte de mim se perde. Exatamente, é uma amputação. É uma amputação. E eu preciso viver uma ressurreição. Exatamente. Porque uma parte de mim morreu. Para eu continuar inteiro, né? Para eu continuar... Então, o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vai ressuscitar cada um de nós naquele dia, né? Mas existe um poder da ressurreição que é para agora, para quem tá aqui, né? Que é o que você estava falando, o milagre. O milagre da ressurreição. Você vive. Você é alguém que vive o milagre da ressurreição. Porque apesar de viver a morte por dentro, você saiu de dentro do túmulo e hoje você anda por aí pregando a mensagem da ressurreição. É tipo Lázaro, assim. E na ressurreição de Jesus, houveram 3 dias de choro. Eu digo que é a aparente derrota. Às vezes a gente está nesses 3 dias. Sim. Que dura alguns meses. Os nossos 3 dias podem durar muitos dias. Muitos dias, né? Mas existe uma ressurreição. Jesus dá isso pra gente. Jesus conquistou isso pra gente. E quando a gente vive isso, a gente tem uma morte dentro da gente. Mas a gente não pode esquecer que isso não é pra sempre. Eu não falo só de depois da morte. Sim. Eu falo em vida. Deus quer reconstruir isso dentro da gente. Deus quer
pegar esses cacos que quebraram e refazer de novo. Nas mãos do oleiro é muito melhor. Nas mãos do oleiro… Não tem vaso quebrado que ele não possa refazer. Não tem, não tem. E eu digo que se eu tô aqui é porque não tem. Porque eu achei que seria impossível sorrir de novo. Eu achei. Eu achei que só crescer ali, viver, olhando o Arthur crescendo só para cuidar dele. Mas depois que ele crescer, você já pode me levar aí. Mas eu falava assim, eu sei que não é isso que Jesus quer para mim. Então, Senhor, eu me lanço. Porque só o Senhor pode reconstruir isso. Mesmo que eu passe pelo psicólogo, mesmo que eu passe pelo psiquiatra, mesmo que eu tome os remédios que foram bons para mim, o Senhor sabe que algo dentro de mim foi morto, algo dentro de mim quebrou. Primeiro foi contigo, porque eu fiquei com mal, fiquei de mal. Sim. Fiquei de mal porque o Senhor permitiu isso. Mas aquele que permitiu a ferida é o mesmo que cura. Né? Eu não conseguiria viver se não fosse a ação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. E eu sei que é possível para qualquer um. Para qualquer um. Tem muitas dores. A gente está aqui para ajudar as pessoas com dores, né? Jó nunca entendeu o que aconteceu com ele. Jó nunca soube que houve uma conversa no céu. Ali entre Deus e o diabo, né? Ele nunca soube. E Jesus também, Deus nunca explicou isso para ele. Mas Deus o fez lembrar, quem sou eu? Olha quem sou eu. Então, vai ter vezes que nós não vamos entender, mas o Senhor vai estar ali e fala assim, olha, nem tudo tem uma resposta, mas a resposta que eu te dou é suficiente para a sua cura. Né? Ele não vai responder tudo, talvez. Talvez com o tempo você comece a entender algumas coisas, mas a resposta que eu tenho é suficiente para você ser curado. E às vezes não é nenhuma resposta, né? É só a presença, né? Eu tô aqui. Sim. E a minha graça vai te bastar, né? Vai bastar no sentido de… vai ser suficiente, né? Vai ser suficiente. Sim, sim. Em muitos momentos eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. A gente tem muitas experiências durante esse período, né? Sim. Nossa, muitas experiências lindas que eu tive com o Senhor. De conversar com o Senhor e ver a resposta, ouvir a resposta dele de imediato. Eram coisas assim lindas. Mas houveram também momentos em que eu não ouvi essa resposta. Sim. O silêncio dele. Mas eu senti a presença. Como Jesus, né? No Getsemane. Ele não recebeu uma resposta, né? Ele orou 3 vezes e o pai não disse nada, né? E além de não dizer nada, também não mudou o cenário, né? Mas era ali que ele estava salvando a humanidade. Era ali que a gente estava sendo salvo. Porque a presença dele estava lá, né? Que a presença dele estava lá. Aleluia. Ai, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Amém. E você falando sobre ressurreição, eu lembrando de Lázaro, amigo de Jesus, que experimenta a ressurreição. E o texto bíblico diz que Jesus, antes de ressuscitar, manda tirarem a pedra, né? E eu acho isso algo tão significativo, porque é essa ação humana mesmo, né? Jesus falando, vocês podem fazer isso, né? O que tá ao alcance de vocês. Alcance de vocês. Então, o peça ajuda, né? Você não consegue dar vida. Você não consegue gerar vida. Mas você pode pedir ajuda para alguém para rolar a pedra, né? E acho que isso vai muito na direção do que você falou, peça ajuda, busque acompanhamento, busque discipulado, terapia, medicamento se for necessário. Tire a pedra. Mas só a voz de Deus pode bradar dentro da alma e dizer, sai pra fora, né? Que foi o que você experimentou e é o que você tá dizendo, né? Da vida, é só Ele quem pode dar, né? É isso. E glória a Deus pela ressurreição, pela vida, pela sua história, pelo seu testemunho. E eu sei que tem gente ouvindo essa nossa conversa aqui, que tá no meio desse processo, tá no meio dessa jornada, ou pulou
esse processo, pulou essa jornada e agora entendeu que precisa entrar. E eu queria que você orasse por essas pessoas. Eu sei que tem uma autoridade que brota da experiência, sabe? Amém. E tem uma compaixão que é matéria-prima de milagre, de cura. E eu queria que você orasse por essas Amém. pessoas que estão nos ouvindo agora. Amém, amém. Eu quero dizer também que, fruto disso, Deus me deu um projeto chamado Jornada Florescer. Ai, que legal. Né? Que é um projeto que eu faço com mulheres, né? Tá lá no meu Instagram, Que eu falo um legal. pouquinho lá sobre o Jornada Rebeca Florescer. Spinelli. Isso. Nós vamos deixar aí na descrição, E o pessoal Jornada conhecer. Florescer, ele é para mulheres que um dia acharam que estavam mortas, que um dia viveram dores e que para ela não tinha mais esperança. E Deus foi me dando assim, pausadamente, cada etapa de um florescimento. Uau. Da morte da semente. Antes da semente, Deus falou onde que nós fomos criadas. Deus começou a me falar, antes de existir uma semente, você foi criada no céu, você foi projetada no céu. É um projeto que Deus foi dando. E aí depois vem a semente. E a semente, naquela passagem que fala, né, da semente que ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela continuará ela só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Né? Então, existe o processo da semente, existe o processo de ser enterrada. Ela é enterrada, ela é sufocada, ela não entende o que ela está vivendo, o que ela está passando, ela está sendo pressionada de todos os lados e aí ela morre. E o que há de mais precioso nela é o que está dentro dela, que é o que vem para fora. E aí começa o processo de raízes. E aí a ministração segue. Glória a Deus. Então, Florescer. Jornada Florescer. Que legal. É sobre Vamos isso. deixar o link aqui, depois Amém. você manda pra gente pra colocar lá, pra quem quiser conhecer. Amém, amém. Então Vamos fica aí orar. o convite pra você que tá passando por esse processo, ou que precisa passar pelo processo. Amém. Vai lá, participa desse projeto. Aleluia. Vamos orar então. Ora, por favor. Pai amado, Deus querido, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Que alegria estar aqui, Senhor. Que alegria poder, Pai, viver as Tuas promessas. Eu nesse momento, Deus, eu quero Te pedir por essas pessoas, mulheres, homens, jovens, que estão assistindo nesse momento essa gravação. Que estão hoje se colocando, Pai, eu vivi o que ela viveu. Pai, eu perdi o que ela perdeu. Senhor, ela está entendendo o que eu estou vivendo agora. Pai amado, se ela conseguiu, há esperança para mim. Senhor, para essas mulheres, para esses homens, para esse povo que está assistindo agora, que haja um toque do Espírito Santo, Senhor, que haja um direcionamento, Pai amado, para essas vidas, que volte a brotar esperança, que volte a brotar alegria, que volte a brotar, Senhor, esperança de um futuro, porque com o Senhor nós podemos viver milagres, com o Senhor nós temos uma vida em plenitude. Pai amado. Senhor, encaminha, meu Pai amado, abre portas, envia pessoas que possam direcionar e que Teu Santo Espírito, que Teu doce Espírito possa inundá-las. Assim como um dia eu fui tocada, que essas pessoas sejam tocadas, que essas pessoas sejam curadas de suas dores, que essas pessoas possam ter, Senhor, esperança. Aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse, se torne o propósito das suas vidas, se torne, Senhor, um azeite, se torne uma água fresca para outras pessoas e que assim como o Senhor tem usado esse testemunho, tem usado a minha vida, que outras pessoas sejam tocadas e que sejam ministros, Senhor, para outras vidas, porque, Pai, nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus que venceu a morte.
forte. E não há nada que nós não possamos passar, que o Senhor não nos sustente, não esteja conosco e não nos faça ultrapassar dores, Pai amado. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui assistindo e glorificar o teu nome, porque eu sei que serão alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Assim eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Aleluia, minha amiga. aleluia. Obrigado, viu? Amém. Deus continue te Obrigada, abençoando. obrigada. Abençoando você, o Arthur Amém. e a toda a igreja, toda a família. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que marcou você, marcou seu coração. E eu faço um pedido a você, compartilha com alguém, porque essa conversa é ressurreição, ela é vida para muitas pessoas. Então curte para o próprio YouTube mandar para mais pessoas. Deixa um comentário aqui e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito ainda aqui no Desascope, se inscreve aí para você ficar mais parecido com Jesus. Só de você se inscrever, você já fica um pouquinho mais parecido com Jesus. E eu deixo um convite para você também, dia 25 de outubro, você que é profissional de saúde, vem participar com a gente do nosso congresso de profissionais de saúde cristãos. O link vai estar aí na descrição também para você poder participar, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção, convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você, porque eu, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast.